Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador, internauta do Opção para a Vida, estamos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje 7 de março, continuamos fazendo as nossas externas, inclusive hoje estaremos ouvindo o pastor e cantor Paulo César, autor das músicas que se tornaram best-seller, a exemplo de Autor da Minha Vida. Portanto, continue conosco. Antes eu quero lembrar a todos os nossos telespectadores que nós, durante esta semana, estaremos aqui trazendo os preletores que foram convidados para participarem da 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. E nós aproveitamos cada dia trazendo, como faremos logo mais, o pastor e cantor Paulo César. Eu quero, nesse momento, orar por você que está conosco, para que Deus derrame uma bênção sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua vida. Pai, obrigado por este momento, quando nós abrimos os ouvidos da alma e o nosso coração para recebermos a Tua porção da Tua palavra. Abençoe a cada telespectador, a cada internauta, que nessa manhã eles sejam alcançados através deste momento, dessa entrevista com o cantor e pastor Paulo César. É o que eu te oro e te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a entrevista com o pastor Paulo César. Opção para a Vida, nessa manhã, tem a honra de receber a visita do nosso estimado colega, ministro de música, Paulo César. Pastor Paulo César, é um prazer recebê-lo no Opção para a Vida. E no início do nosso programa, fique à vontade para suas considerações e cumprimentos aos nossos telespectadores e internautas do Opção para a Vida. Olha, para mim é uma alegria muito grande participar do Opção para a Vida. Não é a primeira vez e espero que não seja a última, não é verdade? Mas olha, eu estou muito feliz, grato a Deus por essa nova chance e que Deus abençoe a sua vida através de nossa conversa. Amém. Pastor Paulo César, sempre o colega tem sido solicitado para estar aqui durante a abertura do evento. E essa 24ª edição para o senhor, o que tem sido, como é que o senhor tem visto diante dessa pandemia que a gente enfrentou? Realmente a primeira coisa que chama atenção, né, nesse momento é exatamente o fato de podermos fazer de novo o evento presencial. Né? O ano passado eu lembro que eu estive aqui também e nós tivemos que fazer uma coisa bem reclusa, né, bem guardada, por conta de não poder convidar o povo, não havia essa chance. E agora hoje voltamos, ainda não está com a potência total, mas você vê que está bem cheinho, muita gente participando, as oportunidades. O pastor Euder é um sonhador que Deus tem usado. Então é sempre muito bom também o fato do reencontro com amigos aqui, com preletores, com pessoas que estão servindo ao Senhor de forma tão maciça, né? Então eu estou muito feliz. Nós sabemos e conhecemos a sua história como ministro do louvor, mas muita gente não conhece, não sabe quando foi que você iniciou, como foi que foi despertada essa vocação para ministrar, né, adoração, louvor, conduzir o povo à adoração. Você podia falar um pouquinho sobre a sua história? Sim. Bom, eu lido com música desde criança, mas eu sempre digo isso, eu jamais imaginei que um dia o Senhor viesse a usar a minha vida através da música, né? Mas quando a conversão aconteceu, eu tinha 21, eu havia saído Na minha conversão eu estava ainda no Exército, paraquedista militar do Exército, e aí o Senhor me conduziu de uma forma muito clara a ir me preparar. Então eu fui para o Seminário Bíblico Palavra da Vida, me preparar, e eu senti que o Senhor ia usando a música, e eu comecei a ficar desconfiado. Eu digo, puxa vida, será que é possível fazer um ministério através da música? E assim o Senhor foi orientando. Então, desde
como antes da minha conversão na própria igreja, eu já tinha tido uns momentos assim onde eu acredito que Deus estava usando a minha vida necessariamente, mesmo que eu não soubesse, né? Mas depois da conversão e do seminário, então isso foi cada vez ficando mais sólido e então eu só fui obedecendo e seguindo o rumo que o Senhor ia mostrando. Nós conhecemos um pouco da sua história através do Logos, né? Poderia falar sobre também o grupo Logos? Então, o Logos fez 40 anos, né? Nós estamos com 40 anos de ministério do Logos, mas antes do Logos teve o Elo também, o grupo Elo. Antes do Elo nós tivemos também trabalhos com a Palavra da Vida, de modo que são no mínimo mais de 50 anos já nesse trabalho, nesse serviço ao Senhor. O Logos começou exatamente após o término do grupo Elo, que culminou com a morte do seu integrante principal, que era o Jairinho. E então a gente ficou numa situação assim complicada, porque era a nossa vida, né? E nesse pedido a Deus de direção sobre o que iríamos fazer, ficou claro para a gente. É claro que isso é uma experiência muito grande, levaria muito tempo para contar, mas ficou muito claro para a gente que Deus colocou no meu coração, olha, você só precisa continuar fazendo aquilo que já vem fazendo. Então, o que eu vinha fazendo? Eu vinha cantando, pregando o Evangelho de Cristo, viajando, continue a fazer isso aí. E eu disse, mas Senhor, e a estrutura? E tudo aquilo, ele disse em outras palavras, né? Eu cuido disso, pode deixar que eu cuido. E assim a gente foi seguindo com Logos e continuamos até hoje. Amém. Nós tomamos conhecimento há pouco tempo que o senhor perdeu a sua esposa, irmã Nilma, que esteve aqui o ano retrasado, salvo engano, né? Sim. E como tem sido agora diante dessa perda? Deus promoveu a irmã Nilma, né? Claro. Como é que o senhor tem enfrentado esse ministério sem aquela pessoa que estava sempre ali fazendo dueto? Bom, Deus sabe de todas as coisas e Ele nos dá de acordo com a nossa necessidade e a necessidade da sua obra. Viver com Nilma foi uma coisa maravilhosa, 47 anos de enlace matrimonial e realmente uma grande ajudadora, uma pessoa que eu sempre vou amar, sem dúvida alguma, mas o Senhor também é muito gracioso com a gente e Ele foi muito gracioso comigo, porque em dado momento Ele me trouxe uma palavra muito forte, que eu já conhecia há muito tempo, e nesse período de luto ainda, né, não tinha completado um ano ainda que ela tinha partido, o Senhor colocou através de uma mensagem que me foi pregada, o texto dizendo, não é bom que o homem esteja só. E eu convicto disso e também experimentando que não era bom mesmo que eu estivesse só, eu preciso de uma ajudadora como qualquer outro homem, especialmente se ele estiver no ministério. Então eu pedi, Senhor, me dá a tua direção, minha vida está nas tuas mãos. E Ele me mostrou essa que é minha esposa hoje, e no dia 10 de julho passado, isso depois de um ano, né, que a Nilma havia partido, então ela veio, a gente se casou e tem sido uma bênção, porque ela é uma mulher de Deus, é uma missionária, é uma pessoa muito preparada e tem sido para mim. Ela canta também, mas não está cantando comigo, não é essa a premissa do trabalho dela, né? Mas nós estamos muito felizes e vivendo assim momentos maravilhosos que perdurará, tenho certeza, até o fim de nossa vida. Pastor Paulo César, você está compartilhando com quem viveu uma experiência semelhante. Tá vendo? E só sabe quem passa por isso. Eu fui casado 25 anos e 6 meses. A minha esposa, ela era as mãos e os meus pés no ministério na área do louvor. Ministra de música, havia feito licenciatura plena de música, mas Deus a chamou. Eu digo que ela foi promovida, como Nilma foi promovida. E eu fiquei nessa mesma situação em que você se encontra, precisando de ter uma companheira. Não era questão sexual, era alguém, na idade que nós estamos vivendo, a gente precisa de ter alguém para compartilhar, para nós termos
aquele momento de interação, né? E eu pensei, e com menos de um ano nós casamos, né? Deus me deu uma companheira, eu estou casado há 22 anos, né? E foi como você passou um ano aproximadamente assim, orando, pedindo que Deus me desse uma companheira para que pudéssemos terminar os nossos dias de vida e o nosso ministério, né? Então eu sei o quanto isso para você foi difícil, como para a gente também, que passamos pela mesma experiência. Mas Deus nos deu uma companheira que realmente ela está ali ao nosso lado, né? Como auxiliadora, como adjutora, como companheira. Então eu não tenho dúvida que Deus preencheu, né, essa lacuna que você precisava de ter ao seu lado. Eu queria também saber do colega como é que você, que é um ministro de música há décadas, né? Como você falou, 50 anos. Como é que você vê hoje o cenário na área do louvor no Brasil? Porque a gente sabe que existe hoje muitos cantores, não desmerecendo os talentos, né? Mas alguns a gente sabe que são meros profissionais, né? E aí a gente vê o show gospel, essa coisa toda que está aí. Como é que você analisa como um cantor que já está no ministério há quase 50 anos? Como é que você vê essa diferença entre Ministério do Louvor e aqueles que são pessoas que se lançam como se fosse um profissional? Olha, essa questão é uma questão que não é necessariamente moderna. Isso sempre aconteceu na igreja, e não só com a área de música, ou com qualquer área, inclusive no ministério pastoral, né? A gente sempre teve, houve sempre na Bíblia exortação a respeito de que nós teríamos lobos e ovelhas, e nós teríamos mestres e nós teríamos enganadores, né? Então eu creio que na área do louvor também acontece hoje do mesmo jeito que já aconteceu sempre, né? Você vai ter pessoas que têm um chamado, você vai ter pessoas que têm uma aptidão, mas que têm um coração voltado para Deus como adorador de verdade, e você vai ter outras pessoas que talvez vejam isso de outra forma, talvez sejam meio adoradores e meio comerciantes, mas isso acontece mesmo. Eu procuro estar mais próximo daqueles com quem eu compactuo, não só a fé, como a doutrina e especialmente o coração missionário. Essa é a minha premissa ministerial, então eu não perco muito tempo olhando para aquilo que não me agrada, aquilo que eu tenho dúvida. Não, meus amigos, eles são filtrados, eles são aqueles que eu sei que eu posso confiar neles e eu sei que eles servem realmente ao Senhor. Pastor Paulo, nós queríamos saber também, você lançou uma música que muito trouxe emoção para muitos que assistiram no seu clipe. Você num Asa Delta, né? Louvando a Deus. Como é que você se sentiu ali? Cortando o céu. Aquilo foi uma chance maravilhosa, porque aquela música eu escrevi no meio dos índios Yanomamis, lá na Cabeça do Cachorro, no Brasil. Meu irmão é missionário e trabalha na Meva há 40 anos. O mesmo tempo que eu tenho de Logos, ele tem de Selva, né? Então eu pude fazer essa viagem, e quando o avião desceu e quando o aviãozinho pousou, o avião de asa de socorro, um Cessna, né? E quando ele pousou e os indígenas vieram e os missionários vieram pegar as suas panelas e combustível para gerador e todas aquelas coisas, eu vi aquela cena e eu fiquei muito desejoso de compor uma música e compus essa música, que se chama Cortando o Céu. Essa música, ela teve uma aceitação tão grande que naquela época o Coronel Rocindes, que era o diretor de Asas de Socorro, eu fui cantar em Anápolis, e lá em Anápolis eu também cantei lá na própria base deles, né? E ele falou: Paulo, eu senti um desejo de te pedir uma coisa, você permitiria que essa música fosse o hino de Asas de Socorro? Eu digo: puxa, eu me sinto lisonjeado, seria um prazer, um privilégio muito grande. E aí, há pouco tempo atrás,
passou pela minha casa um amigo que era piloto de caça. Eu sou muito envolvido com essa parte de aviação, eu gosto muito, inclusive vou tirar meu brevet logo, se Deus quiser. E então, aí ele falou assim, olha, eu estou indo lá para a região de Campos de Jordão, eu estou querendo... E ele deixou a Força Aérea para ser instrutor de parapente, ele é espetacular. Aí eu estou indo para lá, não quer voar não? Eu digo, quero, claro que quero. Aí já pensei, mas eu só vou se você permitir uma coisa. A gente faz o voo duplo e eu faço um clipe, eu quero gravar uma música que eu tenho. Aí gravei essa música e eu gostei demais e as pessoas aceitaram muito bem. Ficou belíssima mesmo. Queríamos ainda saber do colega, dentre a sua relação de músicas, todas são belíssimas, mas qual a que mais lhe emociona quando você louva a Deus? Então, meu irmão, essa pergunta é uma pergunta crucial. Por quê? Porque, para mim, a música não é música. Eu não vejo música por música. Eu vejo música como uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração para ser divulgada. Então, eu não posso ter preferência por mensagem, porque a mensagem ela é dada com um fim objetivo para pessoas de uma forma objetiva, é um recado muito pessoal de Deus. Então eu não tenho preferência nas minhas músicas. Se você me perguntar qual foi o trabalho que vendeu mais, nem isso eu vou saber responder, porque eu nunca contei. Se você me perguntar qual a música que as pessoas mais gostam, que você não pode deixar de cantar, aí eu digo, aí eu posso dizer. Por exemplo, aqui no Consciência Cristã, sem dúvida alguma, é o Autor da Minha Fé. Eles querem que eu cante sempre no final e eu também quero e é maravilhoso. Mas cada música tem um recado. E esse recado, hoje eu posso cantar num auditório onde talvez ele seja para 10 pessoas. Né? Mesmo que ali existam 10.000 pessoas, vai ser para uma pessoa, para 10 pessoas. E para os outros vai ser uma música comum que passa. Então eu sinceramente não tenho uma preferência assim, todas elas para mim são recados muito particulares que o Senhor deu. Exato. Pastor Paulo César, alguma igreja e algum líder que está nos assistindo agora no Opção para a Vida, se desejar convidá-lo, como entrar em contato com o colega? Há um telefone, alguma coisa assim? Bom, nós temos várias maneiras. Eu posso deixar o site da missão, que é www.logos.com.br. Em outras palavras, logos.com.br. Ali é o nosso site. Você tem as nossas redes sociais, tem Paulo César Logos Oficial, que é Instagram, que é YouTube, né, Facebook, todas essas coisas aí. Ou então eu posso deixar também o nosso telefone direto, que aí você pode falar, se você é um pastor, pode falar diretamente com Elga. Aliás, a gente só age dessa forma, né? Nós atendemos a pastores e a igrejas, nós tratamos com isso. Não fazemos show, não temos trabalhos ingressados, não fazemos isso. A gente trabalha com a igreja do Senhor espalhada aí. O nosso telefone é 98120-6648. Vou repetir, tá bom? 98120-6648. Também você pode entrar no nosso Face, no nosso Instagram e tal, e mandar mensagens por ali também, que funciona. Amém. Nós vamos ficar com Autor da Minha Vida e no bloco seguinte estaremos encerrando esse bate-papo aqui com o pastor Paulo César. Deleite-se com esta belíssima música. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu
meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. O Autor da minha fé. Que você tenha se deleitado com esta música que exalta o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Ele é o autor da minha e da sua vida e de toda a criação.
Estamos chegando aos instantes finais do nosso programa, mas nesse bloco nós queríamos ouvir o pastor Paulo César a despeito, esse ano é um ano de eleições, naturalmente, tanto para presidente da República, governadores, deputados, senadores, enfim, precisamos de orar muito pelo Brasil. Mas eu queria ouvir, pastor Paulo César, como é que você está vendo esse ano de eleições que estaremos escolhendo nossos futuros representantes? Como é que você está vendo? Que análise você faz? Bom, eu vou dizer da minha análise, mas ao mesmo tempo vou dizer da análise que a igreja deveria tomar. Eu creio que diga-me com quem andas e eu te direi quem és. A Bíblia nos mostra princípios, a Bíblia nos mostra um andar, um caminhar com Ele, onde não há trevas, não há discussão. E eu creio que eu tenho que olhar assim. Eu não tenho que dizer para você, vote em fulano, vote em cicrano. Eu tenho que dizer para você, veja o que fulano prometeu fazer e o que cicrano prometeu fazer. Veja a vida de fulano, veja a vida de cicrano. Você tem cabeça para pensar. E você pensando, você vai ter um futuro melhor, com toda certeza. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa é que você precisa orar pelo seu país. Eu vejo assim, eu tenho orado pelo meu país. E exatamente por orar pelo meu país, eu tenho que saber claramente com quem eu devo me associar. E essa é a palavra muito forte e muito correta. Se você se associa com alguém que é contra o Evangelho, com alguém que é contra Deus, que é contra a palavra de Deus, que é contra a igreja, que é contra os princípios que a palavra nos ensina, se você está se associando assim, você está fazendo um péssimo negócio. Mas se você lê a cartilha e você vê que existem coisas que mesmo que não fossem as melhores possíveis, mas que você tem um caminho melhor, então escolha esse caminho, é só isso, não tem outra opção. Esse é o meu papel, meu irmão, sinceramente. Esse é o papel que eu digo para a minha família, para os meus filhos e para os meus netos. Então, é assim que eu vejo. Aí você falou uma coisa aí muito interessante. Dizes-me com quem tu andas, eu dir-te-ei quem tu és. Nós vemos que há determinados candidatos que defendem o aborto, ideologia de gênero, né? Claro. Então, a gente tem que fazer essa triagem, porque os princípios cristãos judaicos não podem ser violados. E se você tem um candidato que ele defende, você está totalmente equivocado, porque está indo em contra a palavra de Deus, né? Com certeza. Mas, reverendo, queríamos saber aqui ainda, nós estamos vivendo um momento conflitante em todo o mundo, inclusive essa situação lá na Europa, Rússia e Ucrânia. Como é que você está vendo essa situação que poderá desencadear uma terceira guerra mundial? Bom, a gente vê com bastante expectativa e eu fico com os olhos arregalados, porque as outras guerras que nós tivemos, tanto a Primeira e a Segunda guerras, elas aconteceram mais ou menos num clima semelhante. É claro que eu não aprovo de jeito nenhum uma invasão de um outro país por motivos egoístas e coisa assim. Eu não posso aprovar uma coisa dessa. Então eu vejo a posição da Ucrânia hoje, inclusive nós temos vários missionários que estão lá, temos pessoas e igrejas que tiveram que sair e são refugiados hoje em outros lugares. Eu fico pensando, que objetivo? Qual o objetivo de tudo isso? Então eu sou contrário, eu acho que você lutar por defender o seu país é uma coisa, acho que é o que a Ucrânia está fazendo. Com relação àquilo que a Rússia está fazendo, eu particularmente, não sei qual é a sua opinião, mas eu não aprovo, porque pessoas estão morrendo que não mereciam morrer. Pessoas estão sendo atingidas que não mereciam. Se há uma luta que deveria ser tratada, então que seja tratada lá com as cabeças, mas deixa o povo em paz. Esse é o meu posicionamento. Porque civis, crianças e pessoas claro, perdendo a vida, né? É um absurdo, é algo inconcebível, né? Então eu fico muito triste com essa situação. Precisamos de orar muito para que Deus, né, derrame
um clima de paz em meio a toda aquela tempestade. Com certeza. Estamos chegando nos instantes finais da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Eu queria que você ficasse à vontade. Que mensagem, que recado você daria para os nossos telespectadores, que, aliás, no mês de abril, no dia 15 de abril, nós estaremos celebrando 31 anos que estamos no ar. Aqui na região, a Paraíba, e agora na TV Master, TV a cabo, canal 20, e também no YouTube, né? Então, inclusive, nós vamos lançar esse nosso bate-papo aqui. Você vai assistir lá no YouTube, Opção para a Vida. Que mensagem você transmitiria para os nossos telespectadores que estão conosco durante esses 31 anos que vamos celebrar? Pessoal, em primeiro lugar, parabéns, né? Que Opção para a Vida, que esse programa continue sendo porta-voz daquilo que o Senhor traz para toda a população, para todos os telespectadores. E eu desejo que vocês sejam e continuem sendo muito felizes. E para você, um recado muito especial é que a gente esteja orando, esteja intercedendo, não só pelo povo da Ucrânia, mas por todos aqueles que estão ainda sem Cristo Jesus. Eu poderia conversar tantas horas aqui a respeito do trabalho missionário e de como a gente tem procurado alcançar, não só através da música, mas também através de outros modos, outras culturas, inclusive, com a tradução da Bíblia, por exemplo, para os índios aguarunas do Peru, que são em média de 80 mil pessoas, e agora estamos trabalhando para entrar na impressão dessas músicas, dessas Bíblias, para levarmos para eles. Então, ore, né? Interceda por pessoas que estão se perdendo, e eu creio que o Senhor vai nos conduzir a cada um naquela parte que nos cabe e que devemos fazer. Muito obrigado. Nós só temos que agradecer a sua passagem pela Opção para a Vida, que muito nos honrou, né? Deus o abençoe, juntamente com a sua esposa, e seu ministério seja realmente frutuoso, seja um ministério próspero, profícuo e abençoado. Amém. E até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Agradeço a você que esteve conosco e eu convido para que amanhã você não perca mais uma vez o programa Opção para a Vida, quando estaremos entrevistando um outro preletor da 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Até amanhã.